Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos ouvindo, seja bem-vindo. Meu nome é Laura. E eu sou a Mandy e esse é o Florescer, uma realização do Instituto Todas. O Instituto Todas é uma organização sem fins lucrativos, formada por lideranças femininas com o objetivo de alcançar jovens mulheres de diversas maneiras. Como falamos no último episódio, um dos objetivos do Instituto é debater o impacto ambiental que os absorventes causam e apresentar medidas mais sustentáveis de uso. No episódio de hoje, teremos a participação de duas convidadas, de peso do Instituto. Podem se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Oi, Mandy. Oi, Laura. Quero cumprimentar vocês, parabenizar pelo podcast. Estou muito feliz e honrada com o convite de estar aqui hoje participando, compartilhando um pouco do Instituto. Meu nome é Gisele, eu sou presidente, cofundadora e estou muito feliz e alegre de poder ter essa oportunidade de estar aqui junto com a Bela também. E para falar sobre esse novo capítulo do Instituto e o que a gente está construindo juntas para realizar um trabalho muito bonito agora, nesses próximos meses. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bela, sou voluntária do Todas aqui de Manaus, Amazonas, e estou no Instituto há mais ou menos um semestre, graças a Gisele e a Elora. Elas têm direcionado como a gente pode aplicar o projeto na minha região e não seria possível sem a ajuda delas. E eu estou muito grata por essa oportunidade de trazer a nossa perspectiva aqui para o podcast. Muito obrigada, meninas. Bom, a gente vai dar início e a primeira pergunta que eu tenho, na verdade, é para quem está ouvindo a gente. Por acaso você já parou para pensar o caminho que o absorvente faz depois que ele vai para o lixo? Ou talvez, por que usamos absorventes descartáveis? Se nunca se fez essas perguntas, vamos parar para pensar sobre elas hoje. Então, para a gente começar a debater um pouquinho, entender um pouquinho sobre o processo menstrual, a gente pensou, se vocês quiserem, é claro, de falar um pouquinho de como foi a experiência da primeira menstruação de vocês. Quem ensinou a vocês a usar o absorvente? Quem ensinou vocês a como colocar? Então, Mandy, eu sou de uma geração que eu convivi com a minha mãe usando o absorvente de pano. Eu via minha mãe lidando com aquele material, lavando, ela lavava na minha frente. Só que quando eu tive a minha primeira menstruação, foi um momento muito constrangedor, porque a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, então e ela era uma mãe solteira, morávamos nós 2 apenas. Então não havia tanta abertura para falar sobre esses temas, por conta da criação que a minha mãe teve. Então a primeira vez que eu fiquei menstruada, eu não sabia. Eu fiquei 1 ano sangrando, sem saber que aquilo era menstruação, achando que eu estava com algum problema, com algum tipo de doença, 1000 coisas passava pela minha cabeça. E quando todo mês eu percebia que vinha aquele pouquinho, que era muito pouquinho no início, eu entrava em pânico. Porque eu não sabia como lidar e eu tinha medo de falar para minha mãe e ela brigar comigo, achando que eu estava fazendo alguma coisa indevida ali nas minhas partes, sei lá, eu não tinha muita informação. Então foi muito complicado. Eventualmente, ela viu no fundo da minha calcinha, quando ela foi lavar, aí ela olhou assim no fundo da minha calcinha, foi muito estranho. Aí ela: "Ah, é? Ah, então tá, já sei. Então deixa eu te levar ali na farmácia". Não me explicou nada e só me deu um pacote de absorvente descartável. E foi assim que aconteceu. Então, eu demorei muitos anos para entender o que que era aquilo e como habitar um corpo que menstruava. Na verdade, demorou muitos anos para eu compreender como habitar um corpo que menstrua e e foram anos desconstruindo tabus e questões culturais e religiosas para eu ter orgulho de menstruar, que eu acho que é esse o objetivo. A mulher, ela precisa ter orgulho de menstruar, porque sem a menstruação não é possível gerar uma vida. O ciclo menstrual, ele é a representatividade de um poder divino que nós temos no nosso corpo.
E isso a gente tem que ter muito orgulho. Só para deixar também, algo que eu achei muito interessante que a Gisele trouxe é sobre hábitos de consumo. A primeira pessoa que me ensinou a usar um absorvente foi a minha mãe também. E a gente cresce nesse ambiente um pouco religioso e com tanto amor que não quer que cresça, que até hoje, às vezes, eu ainda sou tratada como a filha pequena. Então, na primeira vez que eu menstruei, eu fiquei muito nervosa e também me senti constrangida. Eu achei que eu estava passando por algum quadro hemorrágico. E aí minha mãe veio e falou: "Não, filha, isso é a menstruação". E eu lembro dela ligar para minha avó, para as minhas tias, e eu ainda sem entender o que estava acontecendo e ela chorar muito. Então aquilo que deveria ser celebrado acabou trazendo constrangimento e esse peso de estar passando por uma mudança e de estar saindo da fase da infância para se tornar mocinha, né. Então, quando eu menstruei pela primeira vez, eu nem entendi o que era menstruação. E ela foi me explicando e trouxe logo o absorvente descartável, que era o que ela usava dentro de casa. E assim, quando a gente cresce vendo nossa mãe, nossos amigos, vê nas farmácias, nas propagandas, somente o absorvente descartável, eu, pelo menos, não parei para me questionar: será que essa é a única opção? Quais são os impactos de usar o absorvente descartável, todas as vezes, todos os meses, todas as vezes que eu passo pelo meu ciclo menstrual? Foi só entrando no Instituto Todas, conversando com mulheres de diferentes realidades e trajetórias, que eu entendi os impactos e qual eram as outras opções que nós temos. Algo que eu acho interessante trazer, que estava até no nosso roteirinho, de dados, um dado da Universidade Federal de Santa Maria, é que uma mulher usa em média, uma vez que menstrua, 10 a 15 mil absorventes. E um absorvente que a gente usa por poucas horas, por exemplo, 2 horas, ao ser descartado, como vem do plástico, pode levar 400 anos ou mais para ser decomposto. E trazendo um pouco da minha perspectiva como amazônida, quando a gente fala de, comunidades aqui que ficam na beira dos rios, ribeirinhas ou comunidades, indígenas, a gente pensa em um descarte e o correto seria, coleta seletiva e descarte em aterros. Mas eu me lembro que até mesmo vivendo em um meio urbano, fazer o descarte adequado que a gente aprendia na escola e olhar, ver o caminhão de lixo vindo, pegar todas aquelas latas de lixo e jogar tudo no mesmo lugar. E aquilo eu fiquei: "Meu Deus, então todo o nosso esforço não está valendo?". E quando a gente vai em comunidades, acaba sendo um cenário, ainda mais preocupante, porque não existe essa separação de resíduos para uma coleta seletiva. Então tudo isso acaba sendo descartado nos rios, no solo e poluindo o ambiente. E aí eu percebi que, apesar de existirem alternativas sustentáveis, muitas vezes a gente é influenciado pelo nosso meio, pelo aquilo que é passado de geração em geração, ou pela informação, pela cultura que nós recebemos. Então, ouvi falar das experiências de vocês com a menstruação, a minha foi um pouco diferente. Eu não sei porquê, mas desde quando eu era antes, né, de menstruar, assim, eu menstruei próximo dos 10 anos, eu pesquisava sobre tudo. Eu queria muito menstruar, eu não sabia por quê. Eu achava que era um marco muito importante, queria mudar alguma coisa em mim. E eu pesquisava sobre tudo, tanto que quando eu menstruei, minha mãe não precisou falar nada pra mim, porque eu já sabia o que era, eu queria muito que isso acontecesse. Eu já sabia como colocar um absorvente, eu também sabia sobre como outras opções de absorvente, a geração que tá vindo, tem agora um conhecimento. Eu já sabia sobre coletor menstrual, calcinhas menstruais, e não sei, pra mim não mudou nada, né, depois que eu menstruei. Na verdade, sinceramente, hoje em dia, a menstruação pra mim é só uma coisa que acontece todo mês. Mas é bem interessante ver a geração que tá vindo se conscientizar sobre outros tipos de forma, de lidar com isso, com a menstruação, não só o absorvente descartável, que normalmente a gente é ensinado a usar. A minha experiência foi mais parecida com a da Laura. Eu também tinha essa grande expectativa sobre menstruação, porque na minha família tem muitas mulheres.
E elas falavam comigo sobre, porque elas sabiam que podia acontecer em qualquer lugar. Que eu podia estar na escola, eu podia estar numa aula de dança, eu podia estar sozinha na hora, e ia acontecer e eu poderia me assustar. Então elas sempre falavam, Mandy, se algum dia isso acontecer, é menstruação, é algo natural, é normal. E aí, quando elas me contaram sobre, eu fiquei naquela expectativa. Eu queria muito menstruar. E aí eu vi algumas meninas na escola que já tinham menstruado, outras ainda não. E aí teve o dia que eu menstruei. Mas sobre o descarte que a Bela falou, por mais correto que seja feito o descarte e a separação, ainda assim, vento, chuva, acaba levando para bueiro, acaba levando para rio, causa um impacto ambiental, sabe? Nenhum aterro é algo positivo. Não existe aterro positivo. Não existe você limpar uma área de uma região que poderia ali ter árvores, animais, um ecossistema vivo e você acabar com aquilo para jogar plástico ali em cima. Mesmo se isso for longe da cidade, mesmo isso é bizarro, porque na natureza não existe lixo. O lixo foi um conceito inventado pelo sistema de consumo capitalista e um conceito extremamente burro. Eu sou bem assim, taxativa, incisiva quando eu falo do lixo. Por quê? Porque as corporações e as empresas que produzem e fazem a lavagem cerebral através do marketing para a gente consumir, para nos fazer desejar todas essas coisas, para nos subjugar a consumir todos esses produtos, eles empurram isso na gente, mas não foram inteligentes o bastante ou não se importaram o bastante para pensar e investir em um sistema inteligente de tratamento dos resíduos, porque tecnicamente a gente deveria mandar todo o nosso lixo de volta para essas empresas e não jogar na natureza. Esse tipo de conduta é inaceitável. Enquanto a gente achar que a terra é ok, a gente vai continuar destruindo. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo do aterro lá de Manaus, né, que opera já há 60 anos, perdão, 30 anos, 60 hectares. Agora eles começaram a desenvolver um projeto para um novo aterro. E, e o que que acontece? Você joga lá todos esses resíduos, né? Ninguém vê. E, gente, não existe jogar fora. Jogar fora aonde? Tá, continua aqui dentro do planeta. Então a gente joga lá, isso emite um gás chamado metano, que é extremamente poluente, contribui para o efeito estufa. Só do lixo estar lá tomando sol e aquilo fermentando e borbulhando. Tem um negócio que se chama churume. Isso vai para o lençol freático, contamina a vegetação através do vento, como você falou, contamina toda a água, os animais, sabe, se contaminam. Então, aterro não é legal. A gente precisa começar de verdade a criar soluções para despoluir as nossas comunidades. Não é, ai, vamos jogar no aterro, vamos tirar. Não funciona. Não funciona. Quando a gente fala em produtos, por exemplo, biodegradáveis, ok, porque a gente composta e a gente recicla aquilo, a gente dá um novo significado para aquele material, aquilo vira adubo, aquilo pode tratar o solo. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer com esses componentes. Mas quando estamos falando de plástico em aterros, não dá. Não adianta, não tem como achar que isso é legal, porque não é. Tem também a questão de plástico, a gente já saber o tempo que ele demora, né? Os pesquisadores, perdão, eles na verdade não conseguem entrar num consenso. Em quanto tempo um plástico se biodegrada? Pode ser em 500, em 400, como a Bela falou, em 500, em 800, e pode ser que ele nunca se degrade. Você já imaginou que o primeiro absorvente criado ainda está aqui no planeta? Já imaginou? Já parou para pensar nisso?
Então, assim, a gente tem a solução. É só uma questão de educação. E a gente reverter o que as empresas fizeram lá na década de 20, entre 1920 e 1960. Quando elas lançaram o absorvente de plástico, elas fizeram uma campanha publicitária para linkar o absorvente de plástico à higiene, ao conceito de higiene à mulher moderna. Então, eles fizeram essa tríade: mulher moderna, absorvente de plástico e higiene. Associando essas três palavras, eles conseguiram enfiar na cabeça da mulher que o absorvente de tecido não era higiênico. E com isso, a gente teve a impressão de que usar o absorvente de plástico era mais higiênico, por conta de você pegar e jogar fora e não ter contato com aquilo. Então, tem tantas nuances para a gente trabalhar com esse tema, e isso gerou algo que eu quero muito trabalhar com as meninas nas rodas de conversa, que é o nojo. Nós somos ensinadas a ter nojo da nossa menstruação. Então, isso também foi influenciado pelo uso do absorvente descartável, porque a gente fica alienada a algo que é tão natural, que sai ali da gente todo mês. Mas a gente quase que, ai meu Deus, nossa, não quero nem olhar, deixa eu jogar isso fora logo. A gente nem se relaciona com aquilo, não que você tenha que ter uma relação com seu sangue menstrual, mas acho que vocês me entenderam. O absorvente de plástico, ele foi uma jogada de marketing que pegou pela comodidade, mas ele precisa ser substituído, a gente precisa parar de usar isso de uma vez por todas. Eu realmente não sou a favor de absorvente de plástico. Se tem opção, por que que a gente está usando isso? Sabendo do impacto que isso causa. É isso, a gente tem que acabar com esse mal pela raiz. E isso que a Gisele trouxe do nojo é tão verdade, assim, não só dos absorventes de pano, como da própria menstruação, sabe? Aqui no Amazonas a gente tem um termo que é pitiu, que vem da comunidade Saterê Maué, que seria o cheiro da menstruação. E esse cheiro é conhecido como um cheiro forte, que atrairia, trazendo uma visão mais tradicional, animais da floresta e espíritos maus. Isso tudo faz com que a mulher pense que ela deveria ter nojo de si mesma e acaba se afastando de suas atividades. Isso é o que tem sido desconstruído. A gente fez uma roda de conversa com as mulheres da comunidade, do Parque das Tribos aqui de Manaus, e algo que a liderança, Satere Maué falou para mim foi: eu pensava que menstruação era algo a se ter nojo, mas eu tenho aprendido, o quanto isso pode trazer conhecimento. Por exemplo, aqui em Manaus o clima é muito úmido, no Amazonas em geral, na floresta amazônica, então é muito mais comum a formação de mofo. Então a gente usar, por exemplo, é, a menstruação com absorventes, inteligentes, como tem sido estudado, a gente ainda não tem, mas para identificar fungos, para identificar doenças, como já tem sido usado para identificar câncer, mostra o quanto a menstruação é algo, como a Gisele falou, algo assim que auxilia a mulher, algo que gera algo que auxilia, algo que faz com que uma vida seja gerada lá na frente. O útero está se preparando para receber um bebê. Então não é algo que deveria ser visto dessa forma, mas ainda é muito comum as mulheres verem como, algo que deveria fazer elas se afastarem dos trabalhos, das atividades comuns. Algo que a Elisa de Sateremóia compartilhou comigo eu pensava que eu deveria ficar parada e isolada, mas, eu aprendi, tendo esse contato urbano, que eu poderia fazer atividades físicas, isso tem até me auxiliado em períodos de cólica. Então, trazer esse conhecimento, rodas de conversa, às vezes para a gente parece simples, de coisas que a gente sabe, que a gente aprende no dia a dia, mas tem muitas mulheres que não têm esse conhecimento. E isso traz essa dimensão de que falar sobre dignidade menstrual também é falar sobre acesso ao conhecimento, à informação, à infraestrutura, saneamento, justiça ambiental. E eu acho que isso é muito importante a se tratar, assim. Então, eu me identifiquei muito nessa questão que realmente a menstruação é taxado como algo sujo.
não como algo normal que acontece com todas as pessoas que têm útero. E nessa questão, né, dos absorventes descartáveis, é um produto que a gente usa no dia a dia, mensalmente, né? Muitas pessoas usam durante boa parte da vida, como a Gisele falou, provavelmente o primeiro absorvente criado e usado ainda está no nosso planeta. E normalmente nunca é lembrado, né, quando a gente fala de sustentabilidade. Nesses momentos, essa questão do absorvente. E assim, em que momento que vocês perceberam que os absorventes descartáveis também faziam parte dessa conversa sobre esse meio ambiental? E se demorou muito tempo para realmente acontecer essa conexão para vocês, sabe? Para vocês correlacionarem os absorventes que a gente utiliza no dia a dia, que é tão normal assim, que todo mundo usa, e vocês perceberem que realmente isso causa um grande impacto ambiental. Então, para mim, eu tenho 47 anos, né, eu sou de outra geração, vocês são bem mais jovens, então vocês já cresceram na era da internet, do Instagram, do TikTok, informação na ponta dos dedos. Então para mim foi muito diferente. E por crescer num ambiente muito cristão, minha mãe era evangélica, eu cresci num meio onde eu tinha que ter vergonha de ser mulher, né. No melhor das hipóteses, eu encontraria um marido para me dar honra, através de um matrimônio. É isso que a gente aprende nesse meio. Então, o valor da mulher, do corpo feminino é muito associado à honra que o matrimônio traz. Então, para mim, veio muito mais tarde, foi após criar coragem de que é muito importante contextualizar isso, porque a menstruação ela acontece no corpo, então é impossível você criar uma consciência dessa, desconectando da sua experiência pessoal como ser humano. Então para mim veio a partir do momento que eu criei coragem de assumir: "Sim, eu sou mulher nesse mundo". E o que que significa isso? Para mim, Gisele, né, eu vou ter coragem de construir a minha própria subjetividade? Então beleza, bora lá. Então quando eu criei essa coragem de investigar e entender o que que é habitar um corpo feminino, eu comecei a desconstruir várias coisas. Eu comecei a estudar a nível biológico, o que que é a menstruação? Por que que eu menstruo? Por que que são tantos dias? Por que que é todo mês, né, no meu caso, que tem meninas que não é todo mês ou que sofrem de alguns distúrbios. Então eu queria entender aquilo. O que que acontece no meu cérebro, né, o que que acontece nos meus ovários, por que que eu sangro, basicamente. E aí eu comecei a me aprofundar naquilo, para além de todo mês colocar um absorvente no fundo da minha calcinha e tá tudo bem. Eu queria entender, essa simbologia a nível mais, realmente profundo, né, eu queria entender por quê? Por que que eu sangro todo mês? E ao compreender isso, eu desenvolvi uma relação de amor muito grande comigo mesma. Então eu falo que você entender o que que acontece no seu corpo, te traz uma autoconsciência muito importante, que eu acho que esse é fundamental para a gente quebrar esse tabu. É a gente normalizar, menstruar é normal, não é nojento, não é do mal, você não precisa, como a Bela falou, se retirar, criar toda uma rotina separada para aqueles dias, não ir para a escola, não se sentir bonita ou não tem nada a ver. Você tem que se sentir do jeito que você quer se sentir. Mas a gente precisa normalizar a menstruação, e eu venho de um contexto que não era normal. Então ao adentrar esse universo subjetivo da menstruação, eu comecei a questionar a minha relação com aquele material. E aí eu comecei a me perguntar: "Mas por que que a minha mãe usava tecido? Por que que eu tô usando isso?". E eu sou antropóloga, então eu comecei a estudar outras sociedades, o que que elas usavam, o que que elas faziam. E isso me trouxe ainda um conhecimento mais aprofundado da relação da menstruação
com o material usado. E isso me trouxe um momento, assim, eureka tão grande, que eu falei: "Caramba, que desrespeito, né, a gente colocar um plástico cheio de chumbo, material tóxico nas nossas partes íntimas, para a gente lidar com um momento tão sagrado e tão especial. Quem que enfiou isso na nossa cabeça?". E foi aí que eu comecei a questionar o uso do plástico e comecei a tratar o meu corpo com mais respeito, a colocar em contato com o meu corpo materiais que são mais limpos, que são menos tóxicos, que agravam menos o meio ambiente, materiais que eu posso me relacionar com eles de uma forma diferente do que só pegar e jogar ali no lixo. No meu caso, falando desde essa visão mais preconceituosa, por assim dizer, do período da menstruação, essa visão de constrangimento, eu percebo que na minha escola muitas meninas têm vergonha de falar que estão menstruadas, de pedir um absorvente. Ah, isso até é pouco tempo, né? Porque a gente nunca tinha falado sobre isso. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, eu gosto muito de pesquisar, de entender o corpo humano. E uma vez em sala de aula, no início do ano agora, a gente estava tendo uma aula sobre globalização, sobre acesso a recursos, e o meu professor comentou que ele já trabalhou em escolas públicas, eu sou de escola particular, e que lá muitas meninas deixavam de frequentar a escola porque não tinham acesso a absorventes, ou então teriam que usar panos, cascas de pães, por exemplo, no período menstrual por não ter acesso a esse recurso. E isso fazia com que elas adquirissem infecções, essas coisas. E eu sou uma pessoa muito que eu vejo um problema e eu procuro uma solução. Eu não gosto de ficar parada. É até algo, assim, que eu aprendi ao longo da vida, porque eu costumava ser muito tímida, mas ao ter um contato com, por exemplo, eventos diplomáticos, simulações, essas coisas, eu aprendi a ser esse tipo de pessoa e eu não consegui ficar parada dentro de sala de aula e continuar vindo todos os dias da semana, todos os dias do mês e seguir minha vida normalmente, sabendo que a poucos quilômetros de mim tinham tantas meninas passando por essa situação. Então, foi aí que eu me lembrei do Instituto Todas, que eu conhecia só brevemente, mas que a Elora tinha comentado comigo. E eu achei muito interessante. No mesmo momento eu falei: "Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, mas eu conheço pessoas que têm". E eu falei com os meus colegas, a gente precisa se juntar para fazer alguma coisa. A gente pô, acontece em Goiânia, por exemplo, ela era de Goiânia, elas faziam essa arrecadação de absorventes e distribuição. Por que que a gente não pode também se juntar, para ajudar as pessoas ao nosso redor? Algo que o professor falou nesse dia que me impactou muito é: por que que ninguém fala a respeito disso? Por que ninguém fala dos impactos dos absorventes ou da falta de recursos? A maioria das pessoas que estão no poder são homens que não se importam, sabe, com essas meninas. Então, se a gente não fizer algo para ajudar, quem vai fazer, sabe? E foi aí que a gente teve esse contato com o instituto e eu acabei quebrando esse tabu que eu também tinha de vergonha, de constrangimento de falar sobre o assunto. E aí, falando com as meninas do instituto, e visitando comunidades mais, por exemplo, o Parque das Tribos, um bairro indígena, que eu descobri que não é só algodão que a gente tem no absorvente, também é o petróleo, e que esse absorvente é descartado na natureza, nos rios, no solo, e a dimensão do impacto que isso traz. E eu lembro da gente trazer essas conversas para as pessoas da minha escola, então a gente foi de sala em sala falando sobre o projeto, sobre a arrecadação, sobre a nossa ideia, sobre a preocupação com os absorventes descartáveis, e a gente percebeu que até mesmo eu sou do último ano do ensino médio, e até mesmo no último ano essa conversa foi alvo de risada, alvo de constrangimento e desconstruir isso. Foi muito difícil. Foi uma conversa que a gente teve, eu e meus amigos e os professores, e a gente viu meninas que vieram lá do fundamentalzinho do sexto e do sétimo, perdendo essa vergonha e falando: "Olha, eu quero ajudar. Nesse período eu estou precisando de absorventes, a gente poderia trazer aqui para a escola também". Eu nunca tinha escutado de absorventes de pano.
Então, foi dessa forma, como a Gisele falou, a gente tem muito acesso à informação através das mídias. E às vezes a gente acaba se perdendo também, sabe? Eu, por exemplo, e a maioria das pessoas da nossa escola, a gente não tinha esse conhecimento e realmente via o absorvente descartável como o único caminho. Quando a gente vai já para um contexto diferente, no Parque das Tribos, as meninas que são da nossa idade acabam tendo essa visão de as minhas ancestrais usavam um absorvente, de pano ou principalmente de fibra das árvores, que são fibras elásticas e eram usadas nesse período. Já tem essa visão de que indo para um ambiente urbano, o mais adequado, o moderno, seria o descartável. Então acabam optando por essa opção para se adequar ao contexto urbano. Então, foi através do instituto e através de todo esse início do projeto que a gente está ganhando aqui, pelo menos na minha comunidade, no meio onde eu vivo, esse conhecimento. Eu percebo que por muito tempo, até hoje, na verdade, né? Tudo que é relacionado às mulheres é deixado de lado, né? É deixado de escanteio. Então, às vezes normalizam algumas situações, por exemplo, a Gisele falou sobre mulheres que têm alguma questão. Mulher que tem endometriose, às vezes sente muita dor e normalizam e falam, não, é normal sentir tanta cólica assim. E hoje a gente já sabe que não. Mas o tempo que demoraram pra descobrir e entender que não era normal sentir tanta dor. Ou mulheres que têm síndrome do ovário policístico e também sentiam desconfortos. Então sempre é deixado de escanteio. E eu me lembro, você falou do seu colégio, eu me lembro quando eu tava na escola, que a gente foi falar sobre como funcionava o período menstrual na matéria de biologia. Os meninos já começavam a rir, né? Sempre assim. Não sei se porque adolescentes, mas depois a gente cresce e a gente percebe que homem se sente desconfortável com mulheres falando de menstruação até depois de adultos. Tem pais que não conversam com suas filhas sobre menstruação, porque eles. Se você pedir pro seu pai comprar um absorvente pra você no mercado, pra ele já é uma situação de extremo desconforto, porque vão ver ele pegando um pacote na prateleira. Então, eu vejo que realmente tem essa desvalorização, sabe? E esse desconforto, num geral. Às vezes, próprias mulheres não falam com suas filhas sobre, não falam com suas sobrinhas. E eu tento quebrar isso, assim, onde eu vivo, com as pessoas que eu convivo. Eu sempre tô falando com as minhas primas. Eu trato menstruação como algo normal, algo natural, que é o que ela é. Simplesmente. Não tenho por que você ficar tendo medo ou vergonha. Como a Bela falou, às vezes na escola as meninas têm vergonha de pedir um absorvente emprestado. Porque elas têm vergonha que saibam que ela tá no período menstrual. Ou é muito comum também a menina pegar o absorvente, esconder assim na blusa e sair pro banheiro rapidinho, ir lá, trocar e daí ficar assim, gente, deu pra ver que eu tava com absorvente, tipo. Gente, isso é uma coisa natural, é uma coisa tão normal. E a gente, assim, falou sobre a questão do quão prejudicial é para o ambiente, mas também tem muitas meninas que não sabem quais são, né, as outras formas para usar no lugar do absorvente descartável. Todo mundo que tá aqui ouvindo é porque, de certa forma, tem um acesso a esse debate já, e a gente já fica muito contente por isso. Mas a gente gostaria que vocês falassem outros meios. Porque a gente conversou bastante com a Elora sobre, e a gente também precisa entender que não existe uma regra, não existe o coletor é 100% para todas as mulheres. Ou o absorvente de pano é 100% para todas as mulheres. Tem mulheres que vão se sentir mais confortável com um, mulheres que vão se sentir mais confortável com outro. Então a gente gostaria que vocês falassem de quais são as possibilidades, porque às vezes sabe do coletor, mas não sabia que poderia usar um absorvente de pano, por exemplo, justamente porque vem junto com essa fala de que é anti-higiênico, de que mesmo lavando vai continuar com bactéria, vai pegar infecção. Enfim, se vocês puderem estar falando. Então, os absorventes, eles são ativos extremamente tóxicos para o meio ambiente, assim como para o corpo da mulher. A gente já tem aí estudos
recentes, publicados por instituições acadêmicas de extremo respeito e respaldo mundial, listando todos os químicos nocivos à saúde íntima da mulher, efeito biocumulativo. Então, é muito importante que a gente agora, nesse momento em que o planeta se encontra, em toda a pressão humana, toda a poluição causada pelos hábitos de consumo, do qual nós fomos subjugados ao longo dessas décadas, que a gente se pergunte mesmo, né, como podemos usar o nosso ciclo, que é algo tão sagrado, tão importante, tão bonito, como uma arma de despoluição ambiental. Como eu falei, eu cheguei numa posição que para mim, panos quentes não funciona mais. Eu sou a favor de ninguém usar absorvente descartável. Não tem por que você usar absorvente descartável. Por que que você vai usar um negócio que você vai jogar num aterro? Só isso deveria ser crime. Vai parar num aterro ali na sua região, vai contaminar a água que você bebe, o rio que você toma banho, vai gerar gás, enfim, só vai sair coisa ruim daquela prática. Sabendo disso, por que que você vai continuar usando isso? Um negócio que está cheio de produto químico nocivo à saúde. Existem estudos agora, graças a Deus que as pessoas estão acordando e pagando para esses estudos serem feitos sem estarem atrelados às marcas que produzem os absorventes. São estudos independentes mostrando que alguns químicos nesses absorventes, eles até aumentam o fluxo, eles causam doenças sexuais, eles afetam a saúde fértil da mulher, eles têm disruptores endócrinos. Como que você vai continuar usando isso? Para mim não faz mais sentido, nem no dia da conveniência. Para mim, Gisele, eu cheguei num ponto que é assim, vamos resolver esse negócio, vamos aprender a usar absorvente de tecido. Ó, tem o absorvente de tecido, tem ele para fluxo pesado, fluxo leve, tem a calcinha também, fluxo pesado, fluxo leve, e tem os absorventes biodegradáveis, que são idênticos aos descartáveis. E aí você faz uma compostagenzinha na sua casa, em vez desse absorvente demorar 500, 800 anos, sabe lá Deus quando que isso vai se biodegradar, você joga ele ali, de 3 a 6 meses, ele vira adubo para sua plantinha. Ah, não tenho plantinha, moro num apartamento, encontra uma compostagem comunitária na sua área, bota o negócio na sacolinha e se der o trabalho de levar. Nós, seres humanos, nós estamos completamente anestesiados pelo conforto, pela preguiça, por querer o mais fácil e por não assumir responsabilidade daquilo que a gente compra. E, gente, isso é muito sério, sabe? Esses materiais, a gente precisa olhar isso com seriedade. Não é só um absorvente, não é só um absorvente. Isso é um pedaço de plástico que vai para a natureza. Enquanto a gente não adquirir essa postura, de verdade, gente, eu falo isso assim do fundo do meu coração. Isso é tão sério, a gente não vai despoluir o planeta. A mesma coisa com fraldas, com lencinhos, são várias coisas que a gente tem que parar de usar. Não tem que usar, sabe? Não tem como. Então, assim, nesse ponto eu sou muito taxativa. Inclusive, o tempo de vida útil, né, o life cycle de um produto reutilizável é de 2 a 3 anos. Algumas marcas dão até 5. E aqui nos nossos estudos, né, para a campanha Todas pelo Ciclo que a gente está fazendo, para apresentar lá no São Paulo Climate Week, que a nossa campanha foi selecionada para integrar o hub de inovação, justamente porque a gente está tendo essa visão de educar um território que é super sensível, uma comunidade ali na bacia amazônica, criando esse tipo de lixo que não deveria ser criado, como a Bela falou, por falta de educação, de acesso, de oportunidade de ter acesso a esse produto. Então ele existe. Então o nosso
dever é oferecer esse produto para essas pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir essa descompressão da quantidade de poluentes que a gente está jogando no planeta. E isso reduz vários indicadores, que a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas, enfim, dentro desse programa da campanha Todas pelo Ciclo, eu estou desenhando agora o que eu chamo de programa Segunda Vida, onde a gente vai até o botãozinho do absorvente, a gente vai definir um destino para isso. Um destino para o tecido, um destino para o botãozinho, para que tudo reentre num ciclo de utilidade. Porque a gente tem que parar de fazer lixo. Simples. Não tem que usar absorvente de plástico. Eu acho que é importante também lembrar as meninas que estão ouvindo isso que a gente é condicionado a esses erros, sabe? Tanto por propaganda quanto por marketing. A gente é levado a isso. O importante é, a partir do momento que a gente teve acesso a isso, a gente começar a pensar de uma forma mais consciente para mudar os nossos hábitos, né? Gente, eu demorei 30 anos para entender isso. Vocês estão assim, a 1000 anos-luz à minha frente. Vocês não estão entendendo. Eu usei absorvente de plástico por 30 anos. Eu não me adaptei ao coletor, não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Então, para mim, é o de tecido, é a calcinha, é o biodegradável. E eu sei que existem. A minha intenção aqui, tá, gente, não é culpar quem menstrua, é igual você falou. Nós somos condicionadas a esse tipo de prática, como a Bela também trouxe, né? Quando a gente vai para a cidade, a gente quer entrar no contexto da cidade. E o contexto da cidade é tudo descartável, não só absorvente, fralda, copo, tudo é descartável. E agora a gente precisa pensar como despoluir, como tornar as nossas comunidades urbanas em armas de despoluição. A gente precisa olhar para isso, não tem mais para onde correr, não tem planeta número 2. Você entende? Então, assim, esse paradigma, isso é um paradigma, isso precisa mudar, a gente precisa aprender a construir cidades através das nossas práticas de consumo que não estão criando lixo nos arredores. Imagina, a gente vive numa comunidade urbana e aí no arredor a gente joga o lixo lá? Como assim? Até onde que isso vai parar, essa prática? Né? Então, é começar a desenvolver essa consciência. Eu sei que não é da noite para o dia. Eu sei também que existem locais que enfrentam dificuldades com água e saneamento, tá? Então pode ser que a pessoa, né, que a menina, a mulher não tenham condições de lavar aquilo de uma forma mais interessante, biodegradável nela. Não precisa ser o plástico. Biodegradável nela. Faz uma compostagem, ela pode fazer uma hortinha, doar aquele lixo para algum lugar, ou então alguém coleta. Tem solução. É isso que é importante. Tem solução para o plástico. A questão é: vamos fazer o esforço para adaptar a essa nova solução ou não? Essa é a questão, essa é a pergunta. Eu queria fazer um agradecimento aqui à Bela, principalmente, a Bela que tomou essa iniciativa. Ela é uma menina de 17 anos, gente, eu acho tão bonito, vocês são tão, assim, diferentes, e isso eu fico emocionada, sério mesmo, porque quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha acesso à informação, né, eu vivia numa subjetividade de passividade, de achar que era aquilo e era aquilo, que eu não tinha que questionar. Eu acho muito bonito a postura de vocês, de questionar a realidade de vocês, de estar sempre buscando se envolver, a gente precisa se engajar na nossa comunidade. E é esse tipo de postura que a gente vai conseguir mudar o mundo mesmo, de verdade. Não é cada um dentro da sua casa, vivendo no seu dia a dia, cada um por si, Deus por todos, né? Então eu quero agradecer a Bela pela iniciativa, pela atitude, pela mobilização que ela está fazendo lá com os jovens. Ela está indo visitar as comunidades que ela se propôs a abrir essa ponte para a gente fazer esse trabalho lá.
E eu acredito que a gente já está cocriando algo muito bonito, né. Pode ser que ainda pode ser que eu não consiga cortar os descartáveis, mas eu vou morrer tentando, mas tá tudo certo. E e é isso, eu acho muito importante a gente se mobilizar mesmo para levar acesso e levar informação a esses lugares que são periféricos, que sofrem com falta de serviço, de acesso a serviços básicos e que, como vocês trouxeram aqui, são pessoas que muitas vezes não sabem que existe uma outra opção. E o nosso dever em saber que existe uma outra opção é compartilhar isso com as pessoas. Então eu quero parabenizar a Bela pela liderança dela lá em Manaus. Muito obrigada, Gisele, eu que agradeço. Meninas, se não fosse o Instituto Todas, o projeto nunca teria chegado, nessa dimensão, a gente não estaria ajudando tantas comunidades. E a gente talvez não teria essa perspectiva de cuidado ambiental. Então, eu fico muito grata de poder contar com você, Gisele, poder contar com a Elore, com toda a equipe que está direcionando a gente, mostrando, abrindo esse caminho para a gente alcançar tantas meninas que, assim como você falou, muitas vezes não têm acesso a essa informação e a esses recursos. E tudo isso respeitando os nossos conhecimentos, a nossa cultura, valores e respeito à natureza também. Então, eu que fico grata, sabe? Muito obrigada, meninas, também por convidar para o podcast. Eu também acho interessante a gente só reforçar aqui. Como a Gisele falou, ela, por exemplo, não se adaptou ao coletor. Então, não existe uma forma correta. Às vezes, você pode se adaptar com uma opção e com a outra não. Então, o importante realmente é tentar abrir mão completamente do absorvente descartável. E eu queria agradecer por vocês terem topado participar desse episódio, porque é um assunto tão importante que não é muito debatido, né? Se debate muito sobre condições ambientais, mas sinto que pouco sobre a questão menstrual junto com questões ambientais. Inclusive, eu até deixei aqui o link de uma marca, chama Amai. É uma das marcas mais, prominentes, assim, aqui no Brasil, de produtos biodegradáveis. E Amai, nos patrocine, por favor, iremos bater na sua porta muito em breve. Mas são muito bons os produtos. Então, a gente agradece por vocês terem separado um tempo, né, da agenda de vocês, para vocês estarem aqui debatendo sobre o assunto, trazendo relevância para esse tema. E eu acredito que esse episódio vai trazer muita reflexão para muitas meninas que usam os absorventes que não são biodegradáveis, vão começar a pensar nessas outras opções que existem. E foi muito importante vocês estarem aqui debatendo sobre esse tema, se vocês já quiserem se despedir. Então, novamente, eu quero agradecer a oportunidade, às podcasters aqui por ter me convidado, ter aberto esse canal aqui de diálogo de voz. É um tema extremamente importante, principalmente como eu comecei aqui dizendo, né, principalmente porque a gente está agora aprofundando o diálogo. Antes era apenas assistência, acesso. Agora, só o acesso não é mais suficiente. A gente precisa entender qual tipo de produto eu estou usando e qual o impacto desse produto no meio ambiente. E esse é o poder do consumo, né? A gente vive num mundo capitalista que se sustenta, que se perpetua através do consumo. Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome tem um impacto e a gente precisa pensar nisso, mas é absolutamente tudo. Então, a gente vai estar em São Paulo, estaremos em São Paulo do dia 4 ao dia 6, no campus da PUC da Consolação, integrando o Hub de Inovação do São Paulo Climate Week. Então, eu já deixo aqui o convite para quem quiser ir participar do evento com a gente, é gratuito, qualquer pessoa pode participar e a gente vai apresentar a campanha e abrir espaço para ouvir e co-criar isso com quem tiver o desejo. Muito obrigada. E eu também queria agradecer vocês, Mandy e Laura, por me convidarem para o podcast como estudante do ensino médio, trazendo a nossa perspectiva aqui do Amazonas.
E como você falou, Mandy, trazer também o discurso sobre os impactos ambientais junto à dignidade menstrual. E como estudante do ensino médio, eu acredito que o contato com o podcast irá inspirar muitas meninas que, assim como eu, talvez você não tenha muito conhecimento sobre as outras alternativas, como a gente falou aqui, além dos absorventes descartáveis. Não sei de qual comunidade você vem, mas a gente está aqui para falar para você que é possível trazer mudanças. Como a Gisele falou, é possível mudar o mundo pouco a pouco, de pessoa a pessoa. Se você ajudar uma menina da sua comunidade, já vai valer a pena, sabe? Então, eu espero que fique, não só para vocês, Mandy e Laura, mas para todas as meninas e meninos acompanhando o podcast, que se nós nos unirmos, se nos juntarmos, nós somos capazes de trazer uma mudança positiva para nossa comunidade. E é essa mensagem que eu quero trazer. Obrigada, meninas. Um beijo. A gente também espera muito que esse podcast alcance outras pessoas, que realmente os temas que a gente aborde aqui transforme de alguma maneira, pelo menos que seja uma pessoa, pra gente já vai ser incrível. Mas então, se você tá assistindo, no caso, ouvindo esse podcast até o fim, comenta aqui a sua opinião, abre um espaço de diálogo com a gente também sobre o assunto. Compartilhe com outras meninas que precisam saber disso, que utilizam os absorventes que não são descartáveis ou biodegradáveis, e para elas saberem, se aprofundarem sobre o assunto, refletirem sobre o tema, e também nos siga nas redes sociais. E lembre-se, quando uma menina floresce, toda a sociedade floresce junto. Esse é o Florescer, uma realização do Instituto Todas.